Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe e mulher, filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombarem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Diga: Senhor Jesus, fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vou pedir para o Henrique lá ficar ligado. A gente vai usar alguns versículos, né, Henrique? Me ajuda lá, por gentileza. Irmãos, eu estou em guerra, peleja. Você entende essa linguagem de crente? Luta, deserto, cisterna, cova de leões. Você já entendeu essa linguagem dos crentes? Não. Quem já entendeu essas linguagens assim? É guerra, né? Pois é. Hoje o tema da mensagem é o custo do discipulado. Aliás, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3:12, 2 Timóteo 3:12, Paulo, aliás, 2 Timóteo 3:10, Paulo diz assim, ó: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo está preso, é a última carta de Paulo a Timóteo. Nós sabemos que após esse momento, né, de escrever, de passar o que estava dentro do seu coração para o jovem Timóteo, ele seria executado. Ele disse que tem seguido de perto o meu ensino. Paulo, ele não deixou de falar nada daquilo que Timóteo precisava aprender e ver na vida dele como era servir a Deus. As pessoas têm que aprender com a gente e ver em nós como devemos servir a Deus. Atenção, tudo aqui agora é pouca, tá? Procedimento, é o que eu estava falando. Propósito, até porque a gente tem que ter um propósito, não é só sofrer, não é só as pessoas olharem a nossa vida e verem que a gente sofre muito, mas esse sofrimento tem que ter um propósito. E esse propósito é porque servimos a Deus, e servimos a Deus em Cristo, e esse propósito, ele é um propósito que tem por finalidade vida eterna. Nós cremos em vida eterna. Quem crê em vida eterna aqui? Nós cremos em recompensa eterna. Nós cremos em vida após a morte. Nós cremos que a morte não é o fim, é o propósito do nosso sofrimento, da nossa batalha diária. Mas não por obras, não porque estamos lutando para ganhar algo, né, no sentido pelos nossos esforços. Sabemos que não é pelos nossos esforços que ganharemos a vida eterna, ou a ressurreição dentre os mortos, ou o paraíso, o céu eterno com o nosso Deus. Sabemos que isso ganhamos gratuitamente. Porém, zelamos pelo que ganhamos de Deus. Estamos zelando e crendo. E às vezes temos que entender que para viver essa fidelidade, vamos ter que sofrer. Sofrer. Não podemos esquecer disso. Aí Paulo diz que o procedimento e propósito de fé, né? Entendendo o que eu estava falando, longanimidade, ter
essa paciência e amor, e agora ele traz a palavra perseverança. Não é crer hoje e amanhã não. Não é crer em 2026 e 2027 não. Gente, eu peço para, pessoal, vamos parar de andar um pouco na igreja, tá bom? Eu sei que às vezes aperta, tá frio, mas eu não gosto de estar pregando gente andando na igreja, tá bom? Tira foco das pessoas, vamos ficar ligados. Eu sei que às vezes, se não dá, amém, mas vamos ficar ligados, tá bom? Amém? E aí, perseverança, versículo de número 11, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram, e Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou quem? O Senhor. Agora o versículo 12, que é o chave. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Jesus Cristo, serão perseguidos. É dentro desse propósito, custo do discipulado, que nós temos que entender de uma vez por todas, o quanto muitas das vezes vai nos custar, e muito, ser cristão, ser crente. A prova está aí, a prova está aí, a prova está aí. Hoje eu vi crente ligando para o outro para convidar para ir para o lanche, na hora do culto. Nós não estamos mais entendendo o que é servir a Deus, irmão. Isso quando, muitas das vezes, as pessoas muitas vezes não têm intimidade em nada. Quase não aparece nem sequer na igreja, imagina diante de Deus. Porque a igreja é o reflexo de você estar em comunhão. O agrupamento da igreja, o ajuntamento da igreja tem por finalidade, né, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa comunhão, nosso compromisso, é ver os irmãos, é compartilhar com os irmãos, né, a gente chegar aqui, ver os irmãos e adorar junto, ter alegria. Por isso que o crente tem que ser feliz. Igreja é lugar de gente feliz. Igreja é lugar de você ser feliz, mostrar o quanto você é feliz em Jesus. Então muitas das vezes a gente vê que as pessoas sequer estão passando por provas, já desistem de Jesus. Já não querem ter compromisso com Cristo. Imagina se fossem elas perseguidas. Imagina se essas pessoas passassem grandes provações, no sentido de faltar comida, faltar saúde, faltar dinheiro, faltar tudo. Se já não vem para a igreja quando está tudo certo, imagina se faltar. Que cristianismo é esse? Então, senhores, eu quero dizer que prestar atenção na palavra, na pregação, é o principal instrumento usado por Deus para nos levar, tá, a igreja, ou seja, nós, ao crescimento. Um exemplo, Romanos 10:17 diz que a fé vem pela pregação da palavra de Deus, ou seja, a nossa fé, ela vai ser motivada por ouvirmos o quê? A pregação. Então faltar um culto é motivar o quê? Qualquer outra coisa. Agora ouvir a palavra, seja ela na leitura diária, seja ela num sermão como esse, é levar a pessoa então para uma instrução, levar a pessoa então para o crescimento, e crescimento do que? Da nossa fé. Quanto mais ouvirmos, quanto mais aprendermos na casa de Deus, mais fortes seremos. Outra, olha essa, que coisa tremenda, né? Quando a gente, Deus chama os escolhidos, Ele chama pelo quê? João 17:20 diz que Deus chama pela palavra. Se você é um escolhido, você tem amor pelo chamado de Deus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, olha que coisa tremenda, Deus chama os escolhidos pela palavra. Se você é o escolhido, você ama estar aqui, você ama ouvir a palavra, você não foge da palavra, você não foge do ensino, você não foge do compromisso de ouvir o que Deus tem para você no primeiro dia da semana. Aleluia. Nós temos também
os que são nascidos e que nascem na palavra. 1 Pedro 1:23, nós que cremos na palavra, nós que crescemos na palavra, temos a certeza que agora nós estamos realmente de uma forma intimamente, vamos chamar isso de que a gente agora é aquele que nasceu na palavra, pois fosses regenerados, não somente de semente incorruptível, mas na incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Note bem, pois fostes regenerados de semente corruptível, fostes, pois, regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Ou seja, esse nascimento, esse novo ser da nossa vida veio pela palavra. Temos uma outra interessante, alimento. Quem gosta de ser alimentado pela palavra aqui, alimenta-se da palavra. 1 Pedro 2:2, alimenta-se da palavra. Eu quero viver uma vida separada, pastor. João 17:17, a palavra santifica a nossa vida. Então ouvir a palavra é santificá-la. Nós temos também a palavra que é útil para o ensino. E aí Paulo conclui em 2 Timóteo, para Timóteo na sua carta, no capítulo 3, aí ele fala no 16 e no 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura, que é a palavra, é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação, na justiça. Aí o verso 17 que eu acho lindo, o fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa. Como é que você vai ser crente? Como é que você vai mostrar a tua fé? Como é que você vai praticar a sua fé? Como é que você vai testemunhar a sua fé? Se você não sabe como fazer, de que forma fazer, como se comportar, como você vai amanhã no trabalho ser um cristão verdadeiro, como você vai abrir a sua boca e dizer que você vive uma fé verdadeira, se você não tem base nenhuma pela palavra. É da minha cabeça, pastor? Não, é pela palavra. Pela palavra. Então, meu irmão, o curso de discipulado, eu acho muito interessante que, quando a gente fala de curso de discipulado, a gente tem que aprender algumas coisas com o historiador médico Lucas. No Evangelho de Lucas, nós lemos aqui o capítulo de número 14, versículo 25, até o versículo 33. Nós temos aqui, então, algumas questões de que Jesus analisa várias vezes, mas em nenhuma outra passagem, aqui como nós lemos aqui, tá? É analisada com tanta profundidade a respeito do custo do discipulado como Lucas 14. Quando você pega Lucas 14 e dá uma lida, e você começa a ler muitas vezes apenas superficialmente, não dá para entender muita coisa, às vezes sem ter um pouquinho mais de profundidade, até assusta lendo, mas quando você começa entendendo pelo Espírito, você entende que há um custo de ser cristão, seguidor de Jesus. Por quê? Porque há 3 sessões aqui, cada uma poderando, né, sobre o tema. O exemplo, nós temos aqui Lucas, desde o capítulo 9 ao 51, a seguir, falando da viagem itinerante de Jesus, indo ele a Jerusalém. Do capítulo 9, 51 de Lucas, até no capítulo 14, nós vemos esses 9 capítulos praticamente, que ele vai falando aí sobre a jornada de Jesus, a ida de Jesus a Jerusalém. Ele traz aqui então declarações e ilustrações a respeito do custo do discipulado, quando nós lemos no capítulo 14, versículo 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse, note bem, que quem acompanhava na jornada de Jesus a Jerusalém era uma grande multidão. Segundo alguns, por exemplo, quando o magistério católico, certo? Bem isso, falando bem lá atrás, no entendimento dos grandes magistérios da Igreja Católica, diziam que esse chamado a esse compromisso, dessa profundidade, era somente para, né, o clero, era somente para os grandes chamados especiais do ministério, ou seja, alguém que tem uma envergadura maior de espiritualidade, os líderes de igrejas, né, aqueles que foram chamados ali para estar liderando e pregando, ensinando, doutrinando o povo. Então esses eram, na verdade,
os comprometidos com esse momento de instrução de Jesus sobre o custo do discipulado. Mas, claro que nós sabemos que isso não é verdade. Por quê? Porque quando a gente pega aqui que grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhe disse, note bem, grandes multidões, ou seja, quem que estava seguindo ele eram discípulos, certo? Eram discípulos. A palavra discípulos aí fala de seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Quem é que segue Jesus aqui, irmão? Então não é só para o pastor da igreja, não é só para o clero da igreja, é para todos. Jesus não está dizendo aqui, ó, só para o pessoal que vai ser pastor, só para o pessoal que vai ser reverendo, só para as pessoas mais importantes do ministério, do chamado do ministério para ser líderes, né? Pastores, para arrebanhar o meu povo. Não tem nada disso aqui. Isso aqui é para todos, jovens, de meia idade, anciões, todos que vão ou serão chamados por Jesus, ou são seguidores de Jesus. E a Bíblia fala aqui que Jesus diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Irmão, nós temos aqui nesse ensinamento de Jesus aqui, algo muito, mas muito profundo, até porque aqui é um clássico, né? Preço do discipulado. Por que eu falo isso? Se subestimarmos isso aqui, a gente está superestimando o custo do nosso chamado. Porque aqui Jesus não está trazendo uma parte de emoção só. Um exemplo, eu quero seguir a Jesus e de repente não dá certo e eu volto. Não, Jesus está falando sobre compromisso. Porque você sabe que tem pessoas que, quando ela vai a Jesus, ela vai empolgada, ela vai alegre, ela vai feliz. Quem lembra da mensagem do semeador na Bíblia? Quem lembra? Que saiu a semear. Lembra? Você lembra que a primeira que Jesus cita, ele diz que algumas pessoas ouviram, né, o Evangelho com alegria. E eu até vou ler aqui a referência. Eu acho muito interessante o semeador que saiu a semear. Coloca aí o capítulo, deixa eu ver aqui para ficar melhor aqui, capítulo de número 8, tá? Capítulo de número 8, ele diz assim, ó, capítulo 8, e fala assim, ó, aqui caiu a explicação, vou pegar a explicação que é mais rápido aqui. Aqui caiu, são aquelas, deixa eu ver aqui no versículo, aqui ó, capítulo 8 e versículo de número 12, vamos lá, diz assim, ó: aqui caiu à beira do caminho são os que ouvem e vêm a seguir o diabo e arrebatam do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Tá aí, né? Tá aí tem uma outra passagem, agora não estou lembrando, que ele fala assim, que até eles se alegram. Vê se você consegue achar comigo aí. Outro versículo, vamos ver se é o outro, 13, vamos ver se é o 13. O que caiu sobre a pedra são os que ouviram a palavra e receberam com isso aí, ó, com alegria. Você está vendo aí? Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Então note bem, irmãos, que receber a palavra de Deus aqui nesse momento Jesus está trazendo o preço, o custo do discipulado. Ele está dizendo: se alguém vinha a mim, não aborrece ao seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida. Você está entendendo que às vezes as pessoas até recebem com muita alegria a palavra, Jesus, o ambiente da igreja. Você está mudando, antes sabe Deus o que você fazia, agora você está num ambiente diferente, querendo ou não, estar na igreja é diferente, o papo é diferente, né? O ambiente é diferente, os louvores, eles mexem com a gente, aí vem a palavra para que a gente possa entender o que Deus tem a nos falar, nos ensinar, nos doutrinar. Agora, daqui para fora, lá fora, no dia a dia, dentro da nossa casa, no convívio, no cara a cara, é outra coisa. É outra coisa.
E aí a pessoa tem aquela alegria, mas diante disso, Jesus está dizendo o seguinte, ele está trazendo aqui que aqui não é uma parte de emoção, mas é um compromisso que vai além do pai, vai além da mãe, vai além da mulher, vai além do marido, vai além da família. Em outras palavras, é um compromisso de amor, que supera o relacionamento emotivo, que supera tudo isso. Eu vou falar aqui que quando Jesus traz essa ideia desse discipulado, né, subestimar isso, é você não entender que servir a Deus pode nos custar muitas vezes, irmão, e já custou muito, para muita gente, está custando até hoje. Tem pessoas que não conseguem servir a Deus porque a mulher não quer servir a Deus, o marido não quer servir a Deus, a família não quer servir a Deus, ou se um dia serviu, não quer servir mais. E aí como é que vai ficar a nossa relação? Eu venho para a igreja, meu marido vai para onde? Se eu vou para a casa de Deus, né, a minha mulher fica em casa, eu venho para o culto, a minha família não vem. E se isso acontecer, nós vamos deixar de Jesus? Cansei de ouvir nessa caminhada da fé, muitas pessoas dizendo, pastor, eu vou parar. Eu falei, oxa, que pena. Por quê? Porque meu marido não quer mais. A minha mulher não quer mais. A minha família não quer mais. E agora? Nesse exato momento, há exceção? Se Jesus está dizendo, se alguém quer ser discípulo dele e não aborrece, o que ele está trazendo em aborrece aqui? Muitas vezes a nossa posição de ser fiel a Deus é falar para a pessoa que a gente tem ali como mulher, marido, família, seja pessoas mais próximas, os entes queridos nossos, dizer para elas que por mais que a gente ame elas, mas Jesus ele deve ser colocado acima delas. Nós honramos elas, mas Jesus deve ser honrado acima delas. E aí entra o problema, porque a pessoa vai dizer, o quê? Aí eles não entendem, porque nunca se converteram, nunca entenderam o chamado, o preço, o custo. Aí a pessoa vai dizer, você já fizeram a tua cabeça. Você está de brincadeira comigo? Não, você está de sacanagem. Você vai acabar a minha vida, a nossa família, o nosso casamento, a nossa comunhão por causa de religião. Não é por causa de religião. Se você não quer servir mais a Deus, se você para, se você desiste, se você não tem mais graça, se você não sente mais nada, mas eu conheci esse amor está em mim. Essa verdade atua em mim. Paulo ele especifica isso muito bem, né? Paulo fala isso e realiza-se a forma mais clara possível em Filipenses 1:21. Paulo diz assim em Filipenses 1:21, muito conhecido pelos crentes, né? Ele fala assim, porquanto para mim viver é Cristo e morrer para mim é ganho. Paulo está dizendo uma coisa clara, objetiva aqui. Paulo está dizendo, irmão, que não existe mais ninguém mais importante na vida do que Jesus para mim. Ele está dizendo, inclusive ele fala que a morte é lucro, ele quer dizer o seguinte, a morte para mim não tem sentido nenhum, porque eu sei que eu vou continuar vivendo. Jesus me espera no outro lado, Ele é a minha ressurreição, a minha vida. Morrer é estar com Cristo. Viver para mim agora é Cristo, em outras palavras, os maiores valores da minha vida é Cristo. Devemos amar os nossos entes queridos, temos que amá-los. Temos que respeitá-los, mas se acontecer deles se oporem, você tem interesse de aprender isso? O custo do discipulado? E eu vou falar, você não tem nada a ver, está assim de gente que está no mundo, porque aconteceu isso, a mulher parou, levou o marido junto, ou se a mulher se levanta, ou o marido se levanta, parou tudo. Se os filhos não querem mais, os pais não vão. Eu conheci pais que eram ativos na igreja, os filhos começaram a crescer e mudaram e tal, chega uma hora os filhos fizeram a cabeça dos pais, e aí chegaram a me dizer, pastor, aqui sabe, filhos, eu não vou ficar com eles, vai que a gente não pode abandoná-los. Você pode, isso aí, você não pode abandoná-los, mas você também não pode abandonar Jesus. Você não pode trocar Jesus pelos teus filhos. Conheci um irmão, que a mulher dele deixou de Jesus. Eles viveram um bom tempo juntos, mas ele não aguentou, ele deixou. Hoje eles estão indo para bailões, eles fazem viagens por aí. Esses dias eu peguei umas coisas dele, está tomando de novo. Sabe quem arrancou ele da igreja? A mulher dele. Será que nós estamos
parando e analisando o custo de seguir Jesus? Ah, pastor, eu tentei. Está assim de gente do inferno falando a mesma coisa. Sabe por quê? Colocamos alguém no lugar de... Por isso que eu falo, às vezes nós somos um bando de palhaços. Desculpa, irmãos. O pastor não veio aqui para ser ofendido, eu não estou ofendendo. Mas eu estou falando em questão bíblica. Porque enquanto nossos irmãos estão até hoje sendo vendidos como escravos em países que têm matriz islâmica, vendidos como escravos em pleno século 21. Enquanto irmãos nossos estão sendo mortos pelo mundo afora por ser cristão, tem gente deixando Jesus por causa de família. Eu vi um testemunho de uma menina que ela se converte, nasceu dentro do sistema do islamismo. E ela escondeu isso por um bom tempo, mas acabou no colégio, uma amiga dela denunciando ela. E aí o pai dela, ele era muito, mas muito praticante do islamismo, e ela apanha de uma maneira, irmãos, para vocês terem ideia, ela chegou a se urinar toda. Ela se urinou toda, de tanto que ela apanhou. E ele disse que ela deveria blasfemar e dizer coisas horrendas a respeito de Jesus, para que ela não fosse então entregue para ser morta. E sabe o que ela falou para o pai dela, o paizinho dela? Meu pai, eu te amo muito, meu pai. Só Deus sabe o quanto eu te amo. Mas eu preciso amar mais Jesus do que o Senhor. Que cristianismo é o nosso? Que céu nós estamos indo, irmão? Ela foi entregue para ser morta. O pai entregou a filha porque ele ama Alá. Profeta Maomé. E a filha disse: também morro pelo meu Jesus, pai. Tu perde uma filha para a religião e eu perco a minha vida por causa de Cristo. Não é emoção, Jesus não está tratando de emoção, mas de compromisso. Ah, como nós estamos tão fracos, tão anêmicos, para não dizer outras coisas. Nosso cristianismo não passa de uma palhaçada. Porque se ficarmos fiéis até o fim. Aliás, Apocalipse 12:11, eu acho interessante, porque os fiéis de Apocalipse 12:11 ouviram isso do Senhor. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em fase de morte, não amaram a sua própria vida. Por que Deus não manifesta-se mais de meio do povo de Deus? Porque não tem um amor assim mais, irmão. Qualquer coisa nos afasta de Jesus. E aqui Jesus, irmão, ele não está brincando, não. Ele está dizendo algo: se alguém vem a mim e não aborrece, e muitas vezes a minha vida vai aborrecer pessoas íntimas, não porque a gente quer ser inimigas, quer arrumar encrenca dentro de casa, mas é pelo nosso compromisso, pela nossa conduta até então agora nova, de uma novidade de vida, de ser uma pessoa diferente. Tem coisas que não vai dar mais, e tem pessoas que vão olhar, muitas vezes as nossas próprias famílias, os nossos próprios filhos, as pessoas mais íntimas, e vai olhar para você e vai estar escrito na testa delas: esse cara aqui ficou louco, ficou fanático. E aí vai apelar para aquela coisa: você vai me trocar por igreja? Não é por igreja. Aí vem aquele papinho: tá bom, vai uma vez por mês, tá bom. Fazer igual o Faraó fez para Moisés: vai até ali, adora e volta. Não. Nosso amor não tem até ali e volta. Nosso amor é amor. Nosso amor não tem um porquê, a gente não pode viver junto aqui, não tem problema, vamos ser amados, vamos ser como era antes. Porém, meu Jesus deve ser primeiro, sempre primeiro. Se tirarmos esse compromisso, acabou. Eu sinto Deus aqui, irmão. Mateus 10:37, Jesus trata muito bem sobre isso. Olha o que ele vai falar: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Meu Deus. Poxa, eu amo a minha mãe. Quem ama sua mãe aqui? Oh, que preço, pai.
Se a minha mãe que eu amo me impedir de servir, eu vou ter que escolher entre ela e Jesus. Eu estou dizendo que Jesus não está dizendo para a gente não amar a mãe e o pai. Você está entendendo, irmão? Mas se porventura, aquela pessoa que eu tanto amo, dizer que eu não posso mais ser filho dela se eu amar Jesus, ou eu não posso frequentar a casa dela se eu amar Jesus, que eu não posso mais ter comunhão com ela se eu ir para os cultos, se eu fazer a obra, se eu dizer para todo mundo que agora eu estou fazendo a obra para Jesus. Você quer sentir a glória de Deus? Peça para Deus que você entenda esse chamado. O custo é muito alto, mas a glória também vai ser muito grande. Sabe por que a gente muitas vezes não chora mais na igreja? Sabe por que a gente não sente mais nada, além de pés frios no inverno? Ou calor, porque falta-se às vezes o ar-condicionado na temperatura certa, que a igreja está cheia, e às vezes não dá, ou às vezes está muito gelado, porque está pegando vento em mim. A gente sente tudo na igreja, mas não sentimos mais a nossa miséria. O amor de Cristo é tão lindo, irmão. O amor de Cristo nos ensina a não odiar aqueles que se levantarem contra as nossas vidas, para que a gente não ame a Jesus. Pelo contrário, para que a gente ame mais ainda a eles, e muito mais o Senhor. Então, não é digno de mim. Quem ama seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aleluia. Dá para dar aleluia aí, irmão? Então não está falando de emoção, está falando de compromisso. Está falando de compromisso. Aquele pai que eu falei, viu a sua filha ser executada, fuzilada. Antes de ser fuzilada, totalmente espancada. O pai firme, descendo lágrimas, e vendo a filha morrendo pela fidelidade ao Islã. Porque agora tem uma herege, tem alguém, uma traidora da fé islâmica sendo morta. E aquela filha sendo espancada e sendo fuzilada porque amando o seu pai muito. Mas muito mais o seu Senhor, o seu Jesus. E pedindo que o pecado daquela morte não fosse jogado sobre as costas do pai. Você está entendendo que o preço do discipulado é muito alto? Que evangelho que estamos vivendo? Um evangelho que nós vemos no Brasil, que ainda, por enquanto, dá para a gente sentar, ouvir uma palavra, e a gente nem quer mais. Tem que fazer trabalhos, tem que fazer eventos, tem que trazer músicos, tem que trazer pregadores, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Muitos desses não têm nada de Deus, mas são técnicos, são profissionais do evangelho, nem todos, claro, tem gente benção, são bênçãos, são grandes adoradores, são grandes expoentes da palavra, tudo bem, tem, mas é muito pouco. E esse pessoal está contente com coisas superficiais. Agora, eu quero entender o preço do discipulado, porque eu preciso chegar no fim. Quem quer chegar no fim disso tudo, irmão? E quando eu olho para mim, Alexandre de Abreu, eu vejo o quanto falta. Eu preciso mais, porque senão não vai dar certo. Grandes coisas vão acontecer na minha caminhada de fé ainda. Quantas coisas tereis que abrir mão, perder, deixar, sofrer. E eu não posso, irmão, jamais perder, sabe, a visão desse compromisso que eu tenho com quem? Com o pastor, com a igreja, com Cristo. Porque afinal de contas, quem é o meu Salvador? Quem pagou o preço naquela cruz? Quem morreu por mim e por você naquela cruz? Quem fez tudo no meu lugar? Quem merece toda a glória? Quem merece toda a honra? Quem merece toda a nossa fidelidade? Quem merece a nossa entrega total? Quem é que nos perdoa todos os dias quando a gente tropeça e peca? Quem é o nosso advogado diário diante do Pai? Aleluia! Quem é que nos entende? Quem é que fica quando todos vão embora? Quem é que nos suporta quando as pessoas não querem mais nos suportar? Aleluia!
Por isso que ele deve ser mais amado. As pessoas estão trocando cultos, adoração, intimidade, compromisso com a obra de Deus e com o dono da obra por bacatelas. Eu queria só um pouquinho da motivação de muitos crentes fazerem outras coisas, que não é pecado, mas tem uma alegria de fazer outras coisas, mas para vir à igreja é um Deus nos acuda. Você está entendendo o preço do discipulado? Jesus em primeiro lugar, irmão. Fala para o irmão, Jesus custa tudo, irmão. Até desce queimando a garganta falar isso. Sinto aqui Deus nessa igreja hoje. Só Deus sabe os crentes que amam a Deus o que estão pagando de preço. Preço não para ser salvo, porque já foi salvo. Preço para dizer para Jesus, valeu a pena ter morrido por mim. Valeu a pena ter derramado todo o sangue naquela cruz pela minha alma. E não vai ser em vão, Jesus, dependendo de mim, não vai ser mais segura nas minhas mãos. Porque eu não posso sozinho. Mas contigo, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Sinta Deus aqui esta noite. Está pairando a glória de Deus neste lugar. Aleluia, o Espírito Santo está achando corações dessa igreja. Aleluia. Não subestime o custo do chamado, pelo amor de Deus. Não é só sentar aí na cadeira e vir na igreja de vez em quando, trazer o teu dízimo, a tua oferta, conta comigo por um momento. Com isso, a coisa é mais séria. A coisa é muito séria. Dói na carne, dói nos ossos. Eu olho no espelho todo dia lá em casa, eu digo, Jesus, está difícil. Está difícil. Eu tive um sonho esses dias atrás, essa igreja hiperlotada. Eu peguei, olha que coisa tremenda, eu peguei o celular, e hoje é tempo de fazer selfie, né? Todo mundo gosta de fazer selfie com coisas legais, um ambiente legal, uma paisagem legal, um momento legal entre família, não é legal fazer uma selfie? Faz no elevador, o Luan, eu vejo o Luan com a esposa direto no elevador, os dois, eu acho tão bonito, você gravar momentos, né? Ficar registrado momentos, é muito bonito isso, não tem pecado. Eu pensei, a igreja lotada, quem viveu aqui comigo esses anos sabe que isso aqui já ficou pequeno, né? E eu peguei e falei, uau, voltou de novo, pai! Peguei o celular, fazer uma selfie. Quando eu levantei para fazer uma selfie assim, aquela multidão, que eu não via mais nem o chão dessa igreja como era antigamente. Levantei, quando eu levantei aqui, uma mão veio e fez assim, ó, pá! Derrubou o celular da minha mão. Uma mão como igual aquela pedra que foi atirada lá no pé da estátua de Daniel, né? Que ninguém viu quem fez aquilo, a gente sabe que foi o próprio Deus, né? Deus derrubou o celular. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Que eu não preciso me alegrar com multidões, que eu não tenho que fazer selfie com multidões. Para, puf, deu um tapa. Para, não te alegra com multidões, te alegra com quem quer ser discípulo. Eu prometi para Deus, sempre fui assim, mas não é mais agora. Quem não gosta de pregar para multidões? Como eu já preguei para multidões, como eu já preguei também para pessoas, poucas pessoas. Mas, querendo ou não, isso vai te matando por dentro. Eu preciso pregar para aqueles que querem ser discípulos. Deus não está em busca de multidões, Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Você que diz que é crente, mas é só ano que vem e acabou. Você que vive dizendo, eu acho que agora acabou, vou entregar. Irmão, Deus é minha testemunha. Eu já passei, estou passando cada prova da minha vida, irmão, mas o diabo, ele está furioso de uma tal maneira, porque ele disse, esse desgraçado, ele não vai largar essa cruz, ele não vai negar mesmo, ele não vai parar mesmo, né? Irmão, a gente está cercado de todos os lados, de todos os flancos, é bala para todos os lados no mundo espiritual. Você está entendendo, irmão? Não é que eu estou no tráfico não atirando aí não, eu estou falando para quem é crente, irmão, é de segunda a segunda, não tem final de semana, não tem de manhã. Meu Deus, meu pai, não, pastor, isso não é vida de crente, não, é vida de crente, é vida de crente. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que é um tempo
de frieza total. Eu sei que eu quero viver numa forma maravilhosa, mas eu estou entendendo que agora eu estou sendo atacado. Mas por que sendo atacado? Por que sendo cercado? Porque eu preciso entender de uma vez por toda o preço do discipulado. Fala para o irmão, Jesus sempre deve ser o primeiro na nossa vida. Jesus deve ser o primeiro, sempre o primeiro da nossa vida. Aleluia. Dá para dar glória a Deus e aleluia, irmão. Não subestimar o custo, irmão, pelo amor de Deus. Vamos para o 27 agora. Pastor, está doendo até respirando, eu sei. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Meu Deus! Para Jesus! Sabe o que Jesus estava dizendo? Hoje você olhar para isso, você talvez não entende. Mas na época, quando ele falava, aquele que quer ser meu discípulo tem que tomar a sua cruz. Eles estavam pensando, peraí. Tomar cruz é viver, porque cruz era só para delitos que eram cometidos por criminosos e também levava à vergonha total, ao desprezo total. Era tomar uma cruz horizontal. Muitos filmes você vê, as pessoas veem filmes até Jesus levando a cruz inteira, né? Tanto o poste como o patíbulo, né? Levando tudo. Não era assim na realidade. Era só a parte horizontal, mas era muito pesada. Colocava-se uma placa e nessa placa, sobre o peito, amarrado ali às vezes ali com um pedaço de cordão, ali estava o nome ou o crime que era cometido pela pessoa. Você está entendendo? Se era um assassino, estava ali o crime pela causa o qual ele seria morto, crucificado. E ele levava o patíbulo até o poste. Lá ele caía em cima, eles pregavam ele, e daí puxavam, né, aquele criminoso. Então a pessoa levava aquilo nas costas. Era uma vergonha muito grande. E quando chegava lá, eles tiravam a roupa do criminoso, ficava nu, irmão, era exposto à vergonha da pessoa. Era uma coisa muito, mas muito terrível. E então Jesus falou, olha, ele diz aqui, qualquer que não tomar a sua cruz, não dá para seguir a Jesus, não vai dar, sem as pessoas olharem para mim e para você, e ridicularizar a tua decisão. Ridicularizar o teu passo que você deu. E não somente isso, você está dizendo para as pessoas, quando você faz isso, que você vai ter que, se possível, morrer por Jesus, e aí que dá um grande problema. Porque, um exemplo, faz muito tempo, pelo menos que a gente saiba, a igreja da atualidade, em alguns lugares do mundo, estão sendo perseguidas e mortas, como alguns lugares, como alguns países da África, do continente africano, temos países da Ásia, né? A gente sabe muito bem disso, e muitos países ainda que, meu Deus do céu, é terrível ser cristão ali. Porém, a maioria dessas pessoas em outros países, por mais que talvez não aceitem, não gostem, tudo bem, mas não são mortos pela sua fé. Então a gente não consegue nem imaginar ser morto pela fé. Agora, o que está trazendo aqui Jesus, dizendo se alguém, ele diz isso, se alguém, ou qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, alguém que põe na cabeça que se custar para você passar vergonha, certo? E até morrer por mim, você está preparado para isso? E a gente diz, eu quero Jesus. Não consegue nada. Se permitir o Senhor, irmão, você por alguma coisa que talvez você vai ter que morrer. Eu me lembro de uma passagem muito interessante, Hebreus 4, versículo de número 11 e 12. Hebreus capítulo 4, 11 e 12. O escritor aos Hebreus diz assim, isso aqui é para crente, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo dos desobedientes. Olha o que ele vai dizer, versículo 12, que é o chave, ele fala assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos, propósitos do coração. Ele fala assim agora, versículo 13, né? Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar o quê? Contas. Você está entendendo que não dá para você se enganar, não dá para enganar muito menos a Deus,
Não dá para justificar. Não dá para você achar que dá para pegar a cruz e ali na frente jogar fora. Não tem como. Se alguém quiser, Jesus falou, se você quer, você vai tomar a cruz. E essa cruz que você vai tomar, tá? Ela vai ter que ser o seguinte, você tem que vir após mim, ou seja, você vai ter que ser o meu seguidor. Meu seguidor. E esse seguidor, ele tem que entender que ele vai pagar um alto preço. Agora, capítulo, eu entendo, né, que tem muita gente que não conseguiu chegar a esse nível. Mas se você pensa em Cristo e quer servir a Deus, por favor, aprenda essa noite que servir a Jesus não é frequentar uma igreja. É um Deus que conhece as nossas vidas. É um Deus que vai nos chamar não apenas para viver uma vida dia e noite terrível, não é isso que eu estou falando. Mas o preço é alto. Vai chegar a fase da nossa vida que nós vamos ter que lutar de tal maneira, e aí entramos com uma outra passagem, 12 de Hebreus, versículo 4. Essa também é muito forte. Ele fala assim, ó, ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até, o quê? O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que a morte, ou seja, Jesus, ele pagou a vida dele, ou melhor dizendo, pela nossa vida, pela vida dele. E ele pagou pelos nossos pecados. E ele pagou mesmo, ele morreu mesmo, ele entregou a vida dele mesmo, foi martirizado pela causa da salvação. Agora, quando a gente abraça o evangelho, a primeira coisa que a gente tem que entender, irmão, que a gente vai ter que socar dia e noite o pecado, que luta diariamente contra as nossas mentes, porque o maior campo de batalha não é lá na Ucrânia contra a Rússia contra a Ucrânia, não é contra o Irã e aí o Israel, os Estados Unidos agora, ou outras guerras que estão acontecendo no mundo, que são terríveis, percas de vidas e tudo mais, mas a maior batalha se trava aqui dentro, ó, na mente. E essa batalha, principalmente contra nós mesmos, contra o nosso próprio eu, contra as nossas vontades, as nossas decisões, porque muitas das vezes as piores decisões são tomadas, quando? Quando estamos na vontade de Deus ou na nossa vontade? Na nossa vontade. Por isso que a oração do Pai Nosso é interessante, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, porque a vontade, tanto na terra como no céu, tem que ser uma só, a vontade é de Deus. Agora, falar é bonito, tão lindo, né? Agora, entender o que Deus tem para as nossas vidas, a ponto que a gente vai ter que entender que se custar a morte, Jesus falou, olha, se o teu olho está fazendo pecar, é melhor você entrar caolho no céu, do que você entrar com os dois olhos. Entra igual o Capitão Gancho assim, ó, mas vá para o céu. Melhor entrar maneta no céu, cortar a mãozinha fora, do que se você fazer pecado com aquela mão, em outras palavras, mão está falando de obras, né? O que te faz pecar é radical, corta, e aí eu digo, Jesus diz, você está calculando realmente o que é me servir? Por que tantos tentaram e pararam? Por que tantos estiveram em nosso meio e pararam? Porque tantos estão murchando cada dia, desanimando a cada dia, porque de uma forma ou outra, sem saberem, estão entendendo que servir a Deus custa muito caro. O custo do discipulado é caro. Caro principalmente para aqueles que não querem servir a Deus de verdade. Porque, irmão, vamos ser sinceros, servir a Deus, irmão, não é uma coisa terrível. Servir a Deus é uma coisa linda. Mas sabe para quem é terrível? Para quem é pesado? Para quem é desgostoso? Sabe para quem? Para aquele que não nasceu de novo. Para aquele que não consegue entender os mistérios do reino de Deus. Não consegue entender quem é o Espírito Santo. O que é sentir o Espírito Santo. O que é ser morada do Espírito Santo. O que é viver pelo Espírito. Aleluia. O que é estar em êxtase espiritual. O que é ser abraçado pela graça. Envolvido pela graça. Moldado pela graça. Essa graça inaudita. Essa graça maravilhosa.
Essa graça que transformou e tem transformado milhões e milhões de pessoas, no mundo afora, que deixam tudo por Jesus. Que amor é esse? Que leva a pessoa a dar a sua vida, como Jesus deu a vida dele pela nossa. É verdade. Fala, Deus. É o amor que leva a pessoa a perder a própria vida. Paulo diz no capítulo de número 2 e 20 aos Gálatas. Olha o que ele diz aos Gálatas. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Ele materializa Cristo dentro dele, ele sente Cristo. Ele respira Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele está dizendo, não, logo já não sou eu que vivo. Irmão, é uma coisa que conduz, porque se você pensar, pastor, eu jamais vou conseguir chegar nesse nível, eu também não. Agora, se Jesus viver em mim, se Cristo estiver na nossa vida, irmão, primeiramente você vai ter um amor que você nunca sentiu, você vai sentir uma paz que você nunca teve, você vai te sentir uma alegria que o mundo não pode oferecer. Você vai sentir um poder que nem uma bomba atômica desse mundo que foi construído pelo homem. É poderosa comparado ao poder do Espírito de Deus atuando na minha e na sua vida. Você já navegou no Espírito? Navegar no Espírito? Você já nadou no rio da graça? Você já foi levado ao terceiro céu? Você já ouviu a voz audível do Espírito Santo? Esses dias atrás eu vi um pastor zombando, ele, um bando de pastor num programa de rádio, ao qual ele está dizendo que crentes que estão dizendo que estão vendo anjos, e ele disse para os seus pastores, eu sou a crente há não sei quantos anos, eu nunca vi um anjo. Daí ele pergunta para a junta de pastores que estão com ele naquele estúdio ali, apresentando o programa, pastor fulano, você viu um anjo? Ele disse, não, bispo. Pergunta para o outro disse, eu muito menos, bispo. E deram gargalhadas. Ele disse, eu aí, homem de Deus, santo, consagrado, ungido, eu nunca vi um anjo. Se você nunca viu um anjo, com certeza você não deve ter entendido o preço do discipulado. Você não deve ter passado pela sala do Espírito Santo. Você não passou pelo novo nascimento. Porque a Bíblia diz, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, primeiramente que nós não estamos sós. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Nós vemos diariamente Paulo dentro de um navio prestes a ser arrebentado no mar Adriático. Chega ali um anjo do Senhor naquele dia na embarcação e diz, Paulo, calma, nenhuma alma vai se perder, mas eles devem ficar nessa embarcação, porque o Senhor deu a ti todas as almas, 273 almas, se não me falha a memória, por aí, né? Nós vemos anjo tirando Pedro da prisão. Nós vemos... meu pai, o que é isso? Aí você me pergunta, pastor, você já viu um anjo? Não, eu não vi um anjo, nunca vi um anjo, eu vi mais do que um anjo. Não porque eu sou mais santo, sabe o que quer dizer isso? Porque quem anda no Espírito, ele não está vendo coisa porque está fumando maconha, cheirando cocaína, fumando cabrito, não, porque ele está no Espírito. E quando ele está no Espírito, ele não precisa acender lá a televisão, ligar a televisão, para ver os filmes de, sei lá, né, que você gosta lá, e lá você vê alguma coisa desse tipo, gente voando, gente com asa, gente cuspindo fogo, né, não é verdade? Né? Você, não estou falando disso não, estou falando de coisas reais, e não é toda hora, todo momento, claro que não, mas você crente, dizendo que nasceu de novo, e você não tem uma experiência, e outra coisa, nunca pedi para vir anjo não. A única coisa que eu queria é ver o céu por dentro. Sei pedir muito e consegui, pela glória de Deus, né? E agora, pode acontecer isso, como aconteceu. Aconteceu, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, nesses 30 anos que eu sou crente. Eu acho que eu tive ali, eu acho que umas 4 ou 5 experiências, com os olhos abertos, tanto com anjos bons, como o pessoal chama de anjo bom, né? Anjo bom e anjo mau, né? E como eu vi também, como um pastor amigo meu diz, o capiroto, né? Com o olho aberto. Não era nada daquilo que você vê em desenho, em filme, viu? Era bem pior. Então servir a Deus, irmão, é viver num mundo espiritual, mas para isso tudo há um custo.
Há uma entrega. Você está seguindo quem? Quem você está seguindo? Sei que o seu pastor, tu usou droga hoje. Não, 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 é só quem está seguindo Jesus. Você está seguindo quem? Você está seguindo quem? Quem você está seguindo? Hã? Jesus, o maravilhoso. O maravilhoso. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Aliás, quem nós estamos seguindo, irmãos? Jesus. Até lindo falar esse nome, né? Jesus. Só cadê os seguidores de Jesus? Para terminar, para ir embora, terminei agora. No capítulo 28, irmão, Jesus fala assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Irmão, isso aqui fala muito no contemporâneo nosso, né? Tem muita gente que começou um projeto, não terminou por falta de custo, né? Por falta de dinheiro. E eu sei muito bem que é isso. Tem coisa lá em casa que eu preciso fazer e não terminei, falta de dinheiro. Tem gente aqui que tem projetos e não terminou o projeto por falta de condições, né? Tem gente que até então já começou, está lá. A gente vê muitas obras paradas aí que você passa na estrada, que você viu, começou ela e do nada ela parou, ficou lá, já está apodrecendo e não terminou aquilo. Então a gente entende dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Agora, olha que interessante, irmãos, é que nesse exato momento, Jesus está trazendo aqui agora a primeira, a condição de que parábolas, elas trazem, né, ensinamentos. Por quê? Porque a primeira parábola que eu estava falando, indaga-se que como podemos calcular o custo do discipulado, certo? A primeira. A segunda, que nós estávamos falando antes, da cruz, indaga se temos condições de pagar o preço da recusa, né? Aliás, o preço do chamado, ou seja, a ponto de querer Jesus dizer que se pode morrer por isso. Porque a gente não pensa que vou morrer por Jesus, a gente pensa o quê? A gente vai ser vitorioso, a porta vai se abrir, que é a sua vitória, aí não sei o quê. Mas pode acontecer. Será que nós, eu principalmente, que estou pregando, estamos preparados? Eu fui fazer o procedimento de tirar a pedra do meu canal, ter que fazer aquela hacker na coluna. Eu fiquei 2 semanas com um catéter dentro do rim da minha bexiga, coisa terrível, irmão, só o sangue. E olha que Deus me usa para curar tanta gente, mas Deus queria que eu passasse lá. E aí só abrisse o bico, né? E eu fui lá. Você sabe que está debaixo das luzes, daí vem alguém lá, fala assim: você é o Alex Sandro de Abreu? Sim. 49 anos? Sim. Sangue O positivo? Sim. Data de nascimento 01/01/1977? Sim. Você tem alergia? Não. Pois é, nós vamos fazer uma hacker em você. O camarada enfiou 3 vezes a agulha na minha coluna e errou as 3 vezes. Para quem sabe um pouquinho o que é uma hacker, se o cara errar milímetros, ele pode me deixar paraplégico, rapidinho. Ele errou 3 vezes, um cara experiente, cabeça branca já. Aí, como ele não conseguiu, daí eles iam me apagar mesmo, depois da hacker ia apagar, ele falou: só vamos deixar ele então, vamos só apagar ele. Aí veio 2 enfermeiras e falou assim, no prontuário: o senhor é pastor? Eu falei: só. Isso que já tinha passado pelo médico e errou as 3 agulhadas desse tamanho na minha coluna. Eu falei: só. Aí olharam uma para a outra e falaram: ele é pastor. Eu falei: eu sou pastor. Estou aqui. Não sei o que elas pensaram com essa pergunta, mas estava eu ali. Eu falando para Deus, aí colocaram aquele pano todo, daí até o médico liberar lá para pagar. Eu fiquei pensando, eu falei: Deus, quantas pessoas, que é normal isso, quantas pessoas que vão para dentro do centro cirúrgico e não saem mais, né? E ela perguntou para mim ali, antes de eu apagar: você é pastor? Eu falei: estava no prontuário. Sou pastor. O que ela pensou, não sei. Só que eu sei que eu não falei que eu tenho título. Eu não falei que eu sou um pastor que tem um título. Quando ela perguntou se eu era pastor, eu disse: eu sou. Mas no que eu estava falando para ela, eu estava dizendo: eu sou crente. Independentemente do que vai acontecer aqui, eu sou crente. Eu sou salvo. Eu creio num Salvador. Eu creio num Senhor que está me permitindo passar pela mão de vocês. Ficar numa situação bem constrangedora para quem já passou por isso. Mas eu estava ali.
crente, e nunca pensando um segundo, Jesus me abandonou. Não. Jesus está permitindo entrar na cova. Jesus está permitindo entrar dentro do deserto. Jesus está permitindo passar pela cova, pelo deserto, passar pela cisterna, passar pela fornalha, passar pelo calvário, passar pela prisão. Não, você não pode pensar que, cadê Jesus agora? Eu falei, eu sei que ele é lindo. Mas por que ele deixou passar lá? Até hoje Jó também disse, Senhor, por quê? Eu não quero responder. Vá lá, vá. E assim funciona. E quando ele quer operar, como já operou na outra vez, que o médico fez o mesmo procedimento e não estava lá, porque Deus foi falar à noite para mim, não vai tirar ninguém essa pedra, quem vai tirar sou eu. E realmente, fui lá, o procedimento chegou lá, cadê a pedra? O médico falou até hoje, ele fala que eu sou uma incógnita, porque, cadê a pedra? Estava lá no exame, cadê a pedra? Ele falou, eu vou tirar. Irmão, a minha vida dá para fazer um livro. Porque quem vive, irmão, numa situação de nível, de entrega para Cristo, você sabe que quem cuida da sua vida não é ninguém mais do que Jesus. A nossa vida está na mão dele, Senhor. Vão te criticar, vão dizer, não podia estar acontecendo isso, não era para dar cá, blá, blá, blá. Deixa falar. A tua vida está na mão de Deus, de Jesus. E ponto final, tá bom? Então, amados, nós estamos aqui agora, nessa situação do preço, do custo do cálculo, terminei. Que está trazendo a indicação aqui do quê? Do preço, da recusa do chamado, porque Jesus está dizendo que temos que calcular, tá? Se calcularmos essa despesa e verificar se temos condições do quê? De concluir, de acabar, porque não dá para pôr a mão no arado e achar que é só pôr a mão e jogar, e sair. Não dá para você achar que se Deus está te chamando e não é para ficar só sentado, porque a Bíblia fala claramente, Jesus fala claramente, que nós somos chamados, fomos elegidos para dar fruto. Então não é só ser chamado, mas é saber, você tem que ter na mente que o que Deus começa na sua vida, Ele tem que terminar na sua vida. Vou repetir, o que Deus começa, Ele tem que terminar. Não é você de peito aberto dizendo que vai fazer sozinho. Aí não arrebenta mesmo, não vai dar para concluir a obra. Mas se Deus estiver na minha vida, Ele começou a obra, Ele vai terminar a obra. Paulo diz isso, que aquele que começou a boa obra em vós, vos aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Então, temos que terminar, porque ele fala, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem, que virem, zombem dele, porque é a realidade. A gente está aí pregando Jesus, falando de Jesus, pregando, está no culto, quem passa na frente vê o teu carro no estacionamento, você lá nas lives, muitas vezes cantando na igreja, de repente, cadê você? Quem conhece gente assim? Está assim, ó. Que uma hora estava na igreja, hoje está lá, agora sabe Deus aonde. Quer ver coisa interessante? É na outubro, que vai começar em outubro. Eu sou crente 30 anos. Aí a cidade é tomada pela festa de outubro. Aí vira e mexe, às vezes tem que fazer alguma coisa no centro, à noite. E às vezes eu nem me ligo que tem, como é que é, desfile, né? Que eu não estou, hoje é desfile. Às vezes eu chego ali pro trânsito, falei, bicho, deve ter desfile, não dá outro. Já aconteceu várias vezes, às vezes de pegar alguma coisa no centro, ali bem na hora dos desfiles e tal, ou final de semana, e eu nem estou ligado em desfile de Oktoberfest. Foi de lá que Deus me tirou faz anos. Aí chega lá, você começa a caminhar, você se depara com uma galera vestido, né, de Fritz e de Frida, que outra hora pregava, outra hora cantava, outra hora profetizava, outra hora falava em mistério, outra hora entregava mistério, outra hora era o santarrão, que tudo era pecado, que isso era pecado, que não sei o quê. Eu estou lá de Fritz e de Frida, e o pior, que às vezes você acha desviado, não, estou na igreja ainda. Está entendendo? Cara, está difícil. Nós temos que calcular o preço do nosso discipulado. Esse preço é muito caro, e aí essas pessoas desistem, vai acabar assim, acabou, Jesus vai te esquecer, eu chamei lá o irmão Adilson, e agora já faz alguns anos que ele não faz mais nada para aquela obra, ele não está mais nem aí, tudo bem, deixa ele para lá. Não é assim que vai acontecer, não. Vai ser cobrado, porque o nome de Jesus foi jogado na lata do lixo.
As pessoas estão olhando para a nossa vida hoje. E nós estamos sendo luz para eles hoje. Nós estamos sendo hoje a referência desse povo hoje. Para as nossas famílias, para os nossos amigos de trabalho. De repente, passa os anos, é simples as pessoas entenderem do mundo. Ainda bem que eu não fui atrás dele. Olha, está aí com a gente de novo. É muito simples, entre humanos. Mas diante de um Deus santo. Querido, Jesus disse, calcula, rapaz. E calcula muito bem. Calcula, porque o preço vai ser muito caro. Vai ter gente que vai zombar, e não é de você. Vai zombar do Deus que um dia você disse que servia. Dizia que era Deus, que não sei o quê, que é o único, que é o Salvador, que todo mundo ia para o inferno se não aceitar Ele, e agora você está desse jeito. Amém? E aí a outra situação ali é interessante, Jesus fala ali sobre, ele fala aqui, sobre qual rei que indo após combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda de longe, envia-lhes uma embaixada, pedindo-lhe condições de paz. Quando você lê isso aqui, você pensa assim, o cara está se entregando e tudo mais. Não, aqui é redenção total. O preço do discipulado tem que ser muito calculado, porque, entenda, a redenção tem que ser total. Não dá para ser meio para Jesus e meio para mim. Você está entendendo? Não dá para você dizer assim, um pé no céu e outro fora. A rendição tem que ser total. E esse que é o nosso problema. Que a gente sempre está querendo guiar o leme do nosso navio. E Jesus nos convida, sai do leme, querido, senta atrás. Quem dirige sou eu. Quem decide agora sou eu. Por quê? Porque eu sou o Senhor da tua vida. Você não vai para o norte porque você quer. Eu vivo muitas vezes ouvindo pessoas falar, eu acho que eu vou embora, eu acho que eu vou vender aqui, vou comprar lá, eu vou na minha velhice ficar para lá. Irmão, nós falamos assim, maior bobagem, irmão. Quando a gente é do mundo, a gente fala assim. Não dá mais para planejar essas coisas desse tipo. Você pode fazer, não tem problema. Está assim de gente fora da vontade de Deus. A minha filha, a Camille, está passando um processo da vida dela, né, porque começou a trabalhar e tudo mais. E eu dentro do meu escritório planejando, elaborando uma mensagem para vocês, pregar aqui na igreja. E aconteceu uma coisa na vida dela, eu parei ouvindo elas falando lá da onde eu estava, lá na cozinha, com a minha mulher lá e tal. Aí ela veio falar, pai, o que tu acha, tal. Eu falei, olha, tu quer saber de mim ou de Deus? De mim, particularmente de mim, eu já não concordaria. Não faria, mas, agora, quer saber, de Deus, fala de Deus. Então vou te falar o que Deus mandou falar para ti. Quem crê que Deus ainda fala? É assim, assim e assim. E vai acontecer mais isso, assim, assim e assim. Anote. Aí o namorado dela, o Brian, ouviu. Até ele comentou comigo ontem. Eu falei, eu ouvi o que o senhor falou. E agora ela veio, meu Deus, né, pai? No carro, sexta-feira. Meu Deus, pai. Aconteceu assim, assim e assim. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem que estar no controle das nossas vidas. O que tem de gente que está endoidou e diz que é crente. Diz que é crente. Não quer dizer que você não pode ter um desejo. Moisés tinha um desejo de entrar em Canaã, mas não deu. Só ver, né? A gente tem um monte de desejo, irmão. Difícil é engolir as vontades de Deus para a nossa vida. Um exemplo, eu não queria estar aqui pregando. Só bem sincero. Pastor, não queria. Amo pregar, mas no sentido pastorear a igreja. Eu não gosto, nunca gostei de pastorear a igreja. E onde é que eu estou? Pastoreando a igreja. Não queria estar mais em Blumenau. Estou onde? Em Blumenau. Você está entendendo o que é servir a Deus? Pastor, eu não quero cantar. Mas Deus está falando, vai ter que me louvar. Mas não é de qualquer jeito. Você vai ter que aprender a cantar, se inscrever numa escola de música. Você tem que, porque irmão, é assim, vamos ser sinceros, né? Quando a gente fala de dons espirituais, a gente acha assim, como é que funciona? Eu quero fazer as coisas para Deus. Um exemplo, Deus, Ele suporta timbres, melodias descompassadas, gente que não tem dom para coisa. Deus, Ele tem um ouvido milagroso, mas nós não, né?
E aí começa a dar os problemas. Assim é o pregador vai pregar, ele vai, fala, mas ninguém entende nada, e tem que dar glória a Deus ainda, né? Mas, quando Deus chama, Deus capacita, e se ferve na alma, e a pessoa, muitas das vezes, as que são chamadas não querem fazer. E Deus vai, escolhe, porque Ele é assim, Ele escolhe e vai capacitando a pessoa. E aí, geralmente, quem não quer é o que Deus mais usa. E aquele que diz, Senhor, me usa. Falou, não, eu quero aquele que não quer. Aquele que não quer. Então não reclame se Deus colocou você na frente de um trabalho, dentro de um propósito ali que Deus tem ali, que você não está entendendo. Às vezes você nem queria estar nessa igreja. O que eu estou fazendo? Eu falei, muito menos eu entendo como é que eu sou teu pastor, e você me entende como é que eu sou teu pastor, e você, né, é o meu membro, minha ovelha aqui. Tem coisa que não entende, mas Deus está por trás disso tudo. O que compete a nós é obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Glórias a Deus. Ou seja, uma parábola que ensina que nós devemos abrir a mão de tudo. Pastor, por que eu não fiquei em casa hoje? Porque você tinha que ouvir essa mensagem. Vamos ficar de pé? Não dói, é tudo, assim está na hora de respirar. Tu olha para o teu cristianismo, você põe a mão na testa e fala, agora lascou tudo, pastor. É assim mesmo. Ser crente, irmão, não é isso que a gente pensa que é. É muito mais. Por isso que Jesus é lindo. Você quer ver coisas grandes? Peça para que Deus te mostre o preço, o custo do discipulado. De seguir a Jesus. Amém, queridos? Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que foram tocados por essa palavra. Pastor Edson, os pastores que estão aqui, Léo, o Luan vai me ajudar também. Nós vamos orar por você. Você saia do seu lugar agora, aqui na frente, mas chega no altar da igreja, aqui na frente, nesse lugar mais alto. Você está dizendo para Deus uma coisa, Senhor, me prepara, me ajuda, me fortalece. Vou terminar o culto aqui na frente, mas eu quero que você venha na frente. Eu vou fazer a parte das ofertas, já vou fazer, né? Mas você saia do seu lugar convicto, Deus, eu entendi alguma coisa nessa mensagem hoje. Vai me custar tudo. Não dá um medão assim? Mas é Cristo falando com a gente. Só que como vai custar tudo, você também no final vai ganhar tudo. Nada vai ficar oculto. Pega a sua oferta, pega o seu voto agora, antes de você vir à frente. Essa igreja precisa pagar despesas. Eu tenho ainda a internet da igreja para pagar, certo? Eu tenho ainda boletos para pagar. Eu preciso pagar ainda despesa dessa casa. Por favor, pega o seu voto, pega o seu dízimo. Essa casa que paga aluguel todo mês, aluguel caríssimo. A despesa é muito alta desse ministério. E se você tem um desejo de fazer alguma coisa pela obra de Deus, está aí o Pix da igreja. Você pode ver aqui no telão, vai colocar, né? Tem o QR Code da igreja, só pegar, jogar aí para o QR Code, já pega o QR Code ali. Você tem a salva, você tem um envelope de um propósito. Pastor, eu quero ajudar essa obra, faça isso. Hoje eu vi um irmão lá de Gaspar hoje, mandou uma oferta. Eu sei quem ele é pelo nome dele, né? Ele mandou uma oferta para essa igreja. Gente de outro ministério, irmão, que acompanha a gente pela programação aqui das nossas plataformas. Eu quero agradecer o irmão de Gaspar por ter nos ajudado. Em nome de Jesus, quero que Deus multiplique a tua semente, meu irmão, por estar nos ajudando aqui, tá bom? Amém? Tem um irmão que ajuda essa obra aqui, ele está preparando um culto lá na garagem da casa dele, só a família dele lá passa de 30. A gente vai levar os irmãos que tocam lá também com a gente, vai ser um arrebenta lá. Estão só esperando ele dar o sinal verde, né? São pessoas que patrocinam essa obra, tá? Então, tem gente que ama essa obra. Seja sincero, o pastor falou besteira agora? Essa palavra está te ajudando a entender alguma coisa? Ajuda, né? Então pega a sua oferta, por favor. Ajuda a pagar. Eu tenho que pagar ainda a transmissão, que a gente paga todo mês, que é através da internet. Temos que pagar ainda, se não me falha a memória, ainda acho que uma ou duas, eu não lembro. Tem que ver lá, era 5 parcelas, você já deu. Mas acho que não, falta uma ou duas ali ainda do purificador, né? E a gente tem despesas dessa casa que são despesas altas. Por favor, pega a sua oferta, pega o seu voto, pega o seu dízimo. Senhor Deus, abençoa o abençoador da tua casa. Aquele que vai fazer um Pix, Pai, através do QR Code,
aquele que vai colocar na salva a sua oferta, aquele que vai pegar um envelope para trazer um propósito que vai fazer contigo e vai ajudar essa obra. Abençoa o abençoador da tua obra, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Aqui, minha irmã, amém, aleluia. Você que já depositou, se você quiser vir à frente, vem agora, vou terminar aqui na frente. Vamos lá, 9h15, terminando agora. Pastor, eu ouvi essa mensagem, ela tocou na minha alma. Pastor, eu preciso de uma oração. A oração pode muito em seus efeitos. Faz quanto tempo que você não recebe uma oração em posição de mão, hein? Faz quanto tempo que você não recebe uma oração em posição de mão? Uma pessoa de Deus colocando a mão sobre a tua cabeça. Faz quanto tempo que você não recebe essa oração? Uma oração de posição de mão. Faz quanto tempo que você não vem na frente, amado? Faz quanto tempo que você não sai do lugar e vem na frente, como dizendo: Deus, estou aqui, Deus, estou aqui, Senhor. Os homens de Deus colocarão as mãos sobre a tua cabeça, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, a sua alma. Jesus não esqueceu de você, pelo contrário, Ele veio esta noite falar conosco. Vem receber a oração em posição de mão. Vem receber a mão, não do homem, mas através do homem, Deus na sua vida. Colocarão as mãos sobre a tua cabeça. Oh Deus, aleluia.